Oi, Beto, tudo bem? Bom, a gente está aqui hoje de novo, num quadro especialíssimo, né? Eu tô com uma convidada, assim, que é minha querida amiga, além de tudo, Gabriela Alves. Linda! Tudo bem, Beto? Um super beijo. Gente, então, para quem não viu o outro programa, né? A gente está começando esse quadro que é de mulher para mulher, quase uma Lojas Marisa. E a gente está, assim, significa uma troca de experiências, né? A gente está aqui para compartilhar com vocês experiências de mulheres, situações superadas. Então a Gabi, assim, para quem não conhece, ela tem uma trajetória muito longa, ela tem uma carreira assim com altos e baixos. Eu acho que como todo mundo na vida tem altos e baixos. E ela tem várias histórias de superação também, não só uma. Mas eu quero começar com a Gabi aqui. Desde o comecinho, né? Assim, quando ela nasceu, que para quem não sabe também, ela é filha da Tânia Alves, que é uma grande atriz. E aí eu queria que você contasse, Gabi, um pouquinho assim, como é que é ser filha de uma atriz e como é que você chegou e está aqui até hoje. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre bom, assim, também a gente poder falar um pouquinho mais da gente mesmo, né? Como ser humano, desmitificar um pouco, né? Porque muita gente, assim, que olha a gente de fora, acha que a gente tá lá num pedestal, né? Insuperável. E, na verdade, a gente é de carne e osso, por incrível que pareça. E realmente a gente, muitas vezes, tem que passar por muitos desafios para conquistar, né, um espaço, um lugar sob a luz do sol, né? E realmente, assim, a gente teve, eu e minha mãe, né, temos histórias muito fortes de superação, porque, assim, para começar, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade, e foi quando a minha mãe começou a trabalhar como atriz, né? Até então ela só cantava em coral de igreja, era cantora lírica. E aí, quando os meus pais se separaram, ela recebeu a seguinte proposta: vir para São Paulo para fazer um espetáculo chamado Viva o Cordão Encarnado. Vocês estavam onde? A gente morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E aí, e a proposta era o seguinte: era fazer o espetáculo com estadia e alimentação. Chegando aqui, a alimentação era um sanduíche por dia e a estadia era no próprio teatro. Então, assim, eu vim morar com a minha mãe com 2 anos de idade num camarim de teatro, que era o antigo Teatro Aplicado, hoje Bibi Ferreira. Eu morei no Teatro Bibi Ferreira. Muito engraçado que agora eu tô fazendo uma peça, né, os Monólogos da Vagina, e tô fazendo exatamente em frente ao Teatro Bibi Ferreira, minha antiga casa, assim, muito engraçado. Que eu tô fazendo no Teatro Brigadeiro, mas enfim. Então, assim, imagina, minha mãe super novinha, né, tinha na época 20 e pouquinhos, assim, muito menina na época, 20 e pouquinhos. Com bebê a tiracolo de 2 anos de idade, morando num camarim de teatro, ensaiando Tá vendo, gente? É uma loucura, assim. E aí, quando minha mãe estreou, né, enfim, ela fez depois várias outras peças, eu ficava em casa, com 3 anos de idade, mais ou menos de 2 para 3 anos de idade, minha mãe deixava assim, piniquinho do lado, revistinha do lado, sanduichinho, me deixava dormindo e ia fazer o teatro. Imagina, eu sozinha. Não, eu consigo imaginar, porque hoje a minha filhinha tem 2 aninhos. Pois é. Loucura. Loucura, né? Ou ela me deixava com a baiana, que tinha uma baiana na porta do teatro que vendia cocada, e me deixava com a baiana. Minha avó, uma vez, veio nos visitar aqui em São Paulo. E aí, quando ela viu aquela história. Minha avó caretérrima, assim, super careta. Mãe da sua mãe. Assim, mãe da minha mãe, filha de nordestina, assim, retada, sabe? Quando ela viu aquela situação, né, a filha dela naquele, né, imagina, naquela época ainda se tinha muito preconceito, ainda se tem, né, contra atores, né? E minha avó era super preconceituosa, minha avó morria de vergonha da minha mãe ser atriz. Então, quando a minha avó chegou aqui e viu a minha mãe naquela situação, e eu naquela situação, no meio daquela loucura toda, fora isso, era final, enfim, começo dos anos 70, né? Então ainda tinha assim um resquício do movimento hippie. Então era uma loucura, era um momento de muitas experimentações, né? E minha mãe, muita liberdade. Minha mãe viveu muito, teve uma criação muito rígida. Então, de repente, quando ela descobriu o teatro, né? Ela se liberou total. E eu naquele meio, naquela loucura toda. Minha avó falou: não, vou levar
vou levar minha neta, não vou deixar minha neta nessa loucura. E aí eu me mudei com a minha avó pro Rio de Janeiro. Então essa já foi uma outra superação, né? Porque assim, eu fui criada longe da minha mãe, né? E aí foi um choque cultural, imagina. Aos 3 aninhos, né? Aos 3 anos de idade, eu vivi... E também é totalmente apegada à mãe, né? Totalmente, né? Até os 7 anos é muito importante, né? Estar próximo da mãe. E aí, assim, eu daquela criação totalmente livre, né? No meio de plumas e paetês, parece com isso aqui, né? Tudo colorido, de repente fui morar com a minha avó, né? Aquela criação austera e tudo cinza e tudo, né? Nossa. Foi um choque cultural. Então essa já foi um outro processo de superação, né? E eu passei praticamente minha infância inteira desejando voltar para minha mãe, né? Voltar a ser criada pela minha mãe. E eu só voltei quando a minha mãe estourou, quando a minha mãe começou a fazer sucesso. Então eu também não tive a minha mãe. E também a sua mãe conseguiu trabalhar, né? Conseguiu se dedicar a ela. Exatamente, se dedicar 100%. Quando eu fui morar com a minha mãe, ainda tinha uma criança que estava esperando pelo colo da mãe. Tinha 11 anos de idade, mas ainda tinha nessa criança que não teve muito tempo esse colo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso que eu vivi me trouxe uma maturidade, né? Me amadureceu muito rapidamente. Nada por acaso, né? Nada por acaso, né? Eu acredito que a gente realmente escolha, né? Os nossos pais. Eu também. Eu acredito que realmente a vida é uma grande escola, né? Não tenho a menor dúvida. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que eu confesso que eu ainda estou superando até Sim. hoje, né? Porque eu acho que a gente continua carregando uma criança dentro da gente,